Valeu. Pessoal chegando. Boa noite a todos, então, companheiros que já estão aqui chegando para se juntar a nós, mais uma vez, ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, uma alegria. Estamos juntos mais uma vez nessa noite, eu, Rodrigo, Adão, esperamos que seja mais uma noite aí de muita alegria, de vibrações, né, de vibrações que a gente troque, de reflexões, e que a gente possa realmente estar juntos nessa noite, né? Estamos aí diariamente quase tendo essa oportunidade de nos unirmos pela internet, né, nesse tempo de distanciamento físico, mas mantendo os corações aquecidos. Então, que seja mais uma vez assim, que a gente possa... Os comentários aqui na nossa página do Face estão abertos mais uma vez, tá? Nós estamos aqui acompanhando, então tragam os comentários, reflexões, dúvidas, que com certeza só vão nos ajudar a gente conduzir o estudo dessa noite, mais uma vez, tá bom? Vamos iniciar, então, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, fazemos a prece e damos início. Hoje nós vamos estudar a questão 893 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Vamos ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então nós vamos mais uma vez convidar os nossos amigos aí a nos colocarmos em posição de prece, fecharmos nossos olhos, procurando sentir a presença dos amigos espirituais no nosso lar, que certamente nos acompanham nesses instantes em que nós nos devotamos à reflexão e à prece. Bons amigos, auxiliem-nos uma vez mais nessa noite, fortalecendo o nosso ânimo, que as luzes do Evangelho possam cair sobre o nosso coração, estimulando-nos a uma vivência do bem a cada instante, a cada segundo de nossas existências. O bem que podemos fazer junto aos nossos próximos, mais próximos. O bem que podemos realizar pelo pensamento, pelas diversas formas de movimentação de nossas vibrações. Que essa noite ilumine os nossos pensamentos com a verdade, uma vez mais, impulsionando-nos. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Graças a Deus. Beleza, pessoal, vamos lá. Então, como a gente disse, nós vamos iniciar com a questão número 893 de O Livro dos Espíritos. Tá? A gente vai passar aí
por ela, e é verdadeiramente uma questão que é tão rica, tão mais do que o conteúdo, né, de filosofia ou teórico, é a questão que abre o capítulo 12, né, que fala da perfeição moral. Então, a partir daqui, a gente vai começar a explorar uma série de coisas que tem a ver com a nossa existência e que a gente vai conseguir se aprofundar muito nas características do nosso ser espiritual. E a gente começa, os espíritos começam, Kardec começou organizando aqui, para falar das virtudes. Então, assim, falar teoricamente sobre virtudes é fácil, né? Fazer aqui um discurso sobre o que é a virtude, como se conquista, isso aqui é mais ou menos o que a gente vai fazer. Agora, conquistar virtudes é um esforço para todos nós, muitas vezes de uma existência toda. E hoje a gente ainda ouvia uma locução do Divaldo, uma palestra do Divaldo, muito bonita, falando sobre os casos de alguns espíritos que efetivamente manifestaram virtudes cristãs ao longo da sua existência, que se tornaram exemplos, né? Vou até depois colocar aqui nos comentários o link para essa palestra, muito bela e que a mim, pelo menos, emocionou, levou às vibrações. Mas quando a gente ouve isso e vai estudar virtudes, e a gente pensa assim, quais são as conquistas que a gente tem conseguido, ainda são tão pequenas, né? Então, por isso eu até peço, sem nenhuma falsa modéstia aqui, de verdade, a gente fazendo uma reflexão sobre as nossas virtudes, eu até peço ajuda aos meus amigos, ao Rodrigo, ao Adão, fiquem à vontade para explorar mais a questão, porque essa questão 893, porque ela é muito rica, e a gente consegue se aprofundar nela, tanto quanto a nossa maturidade espiritual permite chegar, né? Então, vamos lá. Vamos começar lendo. Né? Questão 893, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Tá? Então, como se Kardec tentasse didaticamente, né, nos criar um ranking, uma escala de virtudes. Se alguma delas teria eventualmente mais mérito do que as outras, até para a gente poder ir em busca dela. E o que os espíritos dizem é o seguinte: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então vamos lá, agora vamos no miudinho, né? Vamos entender as diversas partes dessa pergunta aqui, que tem muita coisa para a gente refletir. Bom, primeira coisa que os espíritos dizem: qualquer virtude tem mérito. Tá? Então não importa quão pequena ela seja, quando a gente se compara às grandes almas, ou quão pequena a gente possa até sentir que elas são de uma tal maneira que talvez a gente nem perceba, né? Uma das características, inclusive, da verdadeira virtude que a gente carrega, isso está dito no Evangelho segundo o Espiritismo, é a modéstia, ou seja, a verdadeira virtude, ela não como dizem os espíritos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela não é manchada pela vaidade ou pela prepotência, né, de nós acreditarmos que temos essa virtude superior a alguém. Muitas vezes ela se esconde em pequenas atitudes nossas que passam até despercebidas. Por isso que algumas vezes é difícil enxergar até as nossas virtudes. Mas não importa quão pequenas elas sejam, não importa quanto elas possam parecer pouco aos nossos olhos, todas têm seu mérito.
Agora, a partir daqui, os espíritos começam a definir para nós o que é realmente uma virtude. Como é que a gente vai identificar naquilo que nós já temos construído o que representa verdadeiramente virtude? Então, o primeiro ponto é: toda virtude indica progresso na senda, ou seja, no caminho do bem. Então, a gente vai olhar para as leis divinas, para o que ela nos coloca como objetivo ou como regra de comportamento, né? Regra não é bem a palavra, como postura. Acho que essa é a palavra, né? Como postura que nós necessitamos ter dentro das leis da natureza. Então, toda vez que a gente consegue avançar um pouco no caminho dessa postura no bem, indica que eu já estou começando um caminho nas virtudes, né? No progresso, no bem. E o bem é alguma coisa, né, a gente sempre lembra disso, que a gente só consegue estabelecer no relacionamento, junto ao próximo, junto àqueles que estão no nosso entorno. Como é que eu vou medir se eu efetivamente tenho conquistas espirituais? Eu não vou conseguir fazer essa avaliação ficando sozinho, trancado no meu quarto. Eu vou passar por um exame consciencial de como é que eu ajo diante das pessoas do meu círculo de convivência, qual que é a minha postura, qual que é a minha ação, qual que é o meu pensamento, como que eu vibro, né, em sentimento, em pensamento, em relação a essas pessoas, em relação a esses seres que fazem parte do meu grupo de relacionamentos espirituais, que são os meus grandes compromissos, né? Conhecedores que somos do que é o bem, e não tem muito como fugir disso quando a gente faz essa análise, né? Esse, aliás, é um tema, de novo, né, se os meus companheiros aí quiserem depois aprofundar, dá para a gente fazer muitas reflexões aqui em cima. Mas quando a gente considera o bem como a regra do bom proceder, né, a moral, né, a regra do bem proceder em relação a quem está do meu lado, não tem muito como errar, porque Jesus nos deu uma base moral claríssima: fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Essa é a regra de ouro do bem para a gente medir as nossas atitudes. Então, quando eu faço a minha análise de consciência e eu percebo que eu ainda tenho atitudes que não estão alinhadas com o que eu gostaria de receber, é porque eu tenho um caminho a ser feito nessa seara, ou nesse progresso no caminho do bem. Tá? Agora, como é que faz para caminhar? Né? Como é que faz para chegar ou para iniciar essa caminhada? A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, os espíritos eles estão nos situando, né, bem no quadro do nosso momento evolutivo. Onde é que nós nos encontramos, né, naquela escala espírita que a gente conversou há 2 encontros atrás? Né? Qual que é a nossa, em que categoria, em que classe? No momento em que nós nos encontramos, todos nós temos maus pendores, ou seja, más tendências. A nossa tendência natural não é agir no bem, não é buscar fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para mim mesmo. A minha tendência natural é fazer para mim o que for melhor para mim, né? O meu interesse pessoal. Esses é que são as más tendências ou maus arrastamentos. Por quê? Porque são construções que a gente traz ao longo de múltiplas reencarnações e são os nossos hábitos. Hábitos construídos durante milênios, né, durante séculos. É como a reação natural que a gente aprende quando é criança, de sentir sede e pegar um copo de água. Acontece sem que a gente precise fazer como se diz, um raciocínio por trás disso.
Então, o que os espíritos estão dizendo é o nosso automático é um arrastamento para os maus pendores, para as más tendências. E eu vou começar a construir virtudes quando eu resistir de maneira voluntária a essa má tendência. Ou seja, no meu dia a dia, eu vou sentir a vontade. Eu vou sentir o desejo de atender às minhas paixões, vamos dizer dessa forma, né? A de agir pelo meu interesse pessoal. O meu sentimento, a minha construção vai ser nessa linha. E eu não vou conseguir mudar isso num primeiro momento. Nenhum de nós precisa se sentir culpado, por exemplo, por sentir num primeiro momento mágoa. A grande questão nossa é que a gente experimenta, nesse exemplo, o impulso da mágoa, a gente recebe uma ação do outro, sente o impulso da mágoa e age atendendo ao que a mágoa nos pede, que é a vingança, é a indiferença, aí cada um de nós tem o seu padrão de atitude. É aí que mora o ponto onde a gente vai começar a construir a virtude. Quando eu me conscientizar disso, e voluntariamente, ou seja, porque eu quero, e não porque ninguém está me dizendo para fazer, né? Não porque eu estou numa situação que se eu fizer isso eu vou ficar mal com o outro, não porque eu tenho uma obrigação profissional, por exemplo, né? Eu consegui ter a atitude de resistir ao desejo de fazer, porque eu sei que essa é a lei divina que se aplica para mim nesse caso. Isso que a gente precisa ter esse ponto aqui, para mim, e eu acho que a gente não vai conseguir passar dessa frase, tá? Então, meus companheiros aí fiquem à vontade para seguir, porque aqui tem dois pontos que, na minha reflexão, são muito importantes. O primeiro deles, a necessidade do nosso autoconhecimento. Né? A gente vai falar disso daqui a algumas questões, né? Daqui alguns dias, talvez ainda estejamos aqui nos encontrando virtualmente, né? Ou quem sabe pessoalmente lá na nossa casa, no centro, mas dando sequência ao estudo aqui, a gente vai falar sobre a importância do conhece-te a ti mesmo. Mas só dando uma pincelada, se eu não exercitar o conhece-te a ti mesmo com uma certa frequência, eu vou ficar num campo raso da minha personalidade e da emoção. O campo da emoção, ele está muito relacionado à raiva, a, a reações primárias, tá? Mas que não são a origem do mal que eu sinto. Não são o sentimento que me impulsiona a essa emoção. A origem da raiva, por exemplo, ela pode ser a mágoa, ela pode ser a vingança, ela pode ser a exigência, ela pode ser uma série de coisas. Pode ser uma série de sentimentos, né? Se eu não consigo identificar a origem no sentimento desse mal, eu vou ter muita dificuldade para criar uma resistência voluntária. Porque vai ficar uma briga em glória com a emoção. Ah, eu não posso sentir raiva. Quase impossível, num primeiro momento. Enquanto eu não começo o esforço de transformação, é quase impossível não experimentar a raiva. Ela é uma reação natural, biológica, automática do corpo. Agora, ela é um sino que toca para mostrar que tem alguma coisa aqui dentro da minha intimidade que não está legal. E o que é isso? Só nesse exame íntimo de qual é o meu interesse pessoal que está sendo ferido, que eu vou conseguir identificar isso. Não é algo que venha naturalmente. Tá? A partir dessa identificação, eu começar a construir uma atitude de resistir a isso, por mais luta que isso represente na minha intimidade. Aí eu começo a construir uma virtude, a partir do oposto do sentimento que eu identifiquei na minha reflexão. Então, se a mágoa, como nós dissemos, existe todo um processo de perdão, de compreensão, que só é feito num processo longo, de prece, de estudo, de continuação da reflexão, de estabelecimento de metas, alguma coisa que não vai dar tempo da gente detalhar aqui agora, né?
temos mais alguns assuntos para tratar, mas é o caminho de construção de virtudes, e isso não é pouca coisa. Construir virtudes é o grande objetivo da nossa reencarnação. É para isso que nós viemos, né? Não é para espiar, não é para sofrer, é para construir virtudes, mas meus colegas aí vão poder falar mais sobre o assunto. Rodrigo, pega daí. Boa noite a todos. Renato, eu acredito que sejam complementares essas perguntas, né? De tal maneira que eu vejo uma cadência entre uma e outra, e depois que eu passar a 894 e o Adão também explanar dele, a gente pode fazer um fechamento ou uma continuidade, que eu vi que também algumas perguntas chegaram. A questão 894 é a seguinte: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Resposta dos espíritos: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então ele falou, começando de trás para frente, que há mundos felizes, que há mundos ditosos, que nesses lugares somente se pratica o bem, e um pensamento já seria uma exceção. Temos condições de falar de mundos totalmente ditosos na nossa condição atual? Não. Ainda nos foge uma percepção clara do que é estar num mundo efetivamente feliz em todos os sentidos. Mas, na própria Terra, nós identificamos muitos espíritos já na condição de espíritos benevolentes, de espíritos bons, de espíritos que já se incluem no mundo de regeneração intimamente e que poderiam nos dar um norte quanto a esse mundo feliz. Eles são a exceção no nosso mundo de provas e expiações? São. Muitas vezes chegam como missão para nos dar como exemplo e nos impulsionar. Pois bem, todo esse material íntimo que eles possuem, toda essa construção moral foi desenvolvida ao longo de muito tempo também. Os anjos não são forjados em painéis de cristais, mas sim a golpes fortes ali da forja, de experiência em experiência, de dificuldade em dificuldade vencida. Quando a gente olha um Chico, um Bezerra, um Eurípides, são alguns desses exemplos de espíritos que nos dão um norte e um caminho, um objetivo a buscar. Tá? Lembrando que o nosso parâmetro é Jesus, nosso modelo e guia. Pois bem, então esses espíritos já fizeram uma construção e tornou-se um hábito deles fazer o bem. E nós aqui queremos chegar nesse ponto, não é? Nós, nesse mundo de provas e expiações, na reencarnação que nós estamos, nós queremos também dar um salto. Nós queremos sair daqui vitoriosos. Nós desejamos
chegar no mundo espiritual na condição de completistas, aproveitando todas as oportunidades que nos foram dadas. Mas como fazer? Como, no mesmo modelo que eu citei de Chico, Bezerra, Eurípides e tantos outros, nós podemos tornar os nossos impulsos para o bem. Que o bem seja uma prática constante. O Renato comentou. Não é do dia para a noite, sentimos tantas coisas. Mas vamos pensar um pouquinho assim, ó. O que eu tenho já como hábito bom que eu faço? Eu tenho alguma construção já que eu faço de forma até natural, espontânea? Exemplo, eu, até preocupado nesse processo de evolução, eu gosto de ouvir pessoas, tá? Eu trabalho numa área, na minha empresa, em que eu ouço, ou eu sou vendedor, eu sou comprador, eu ouço gente. O dia inteiro as pessoas vêm, e muitas vezes eu saio do dia de trabalho estressado, irritado, mas eu ouço o dia inteiro pessoas. Só que agora estamos nos conscientizando do quê? Que queremos ser espíritos benevolentes, espíritos bons. Se eu começar a utilizar a oportunidade da minha reencarnação, na minha ambientação, para ouvir com outros ouvidos, espera um pouquinho, eu vou começar a ouvir diferente. Eu tive algumas experiências no trabalho, na área bancária que eu atuo, de clientes que chegavam para uma compra, uma aquisição do ponto de vista financeiro e falavam da vida. Vamos começar agora a desenvolver um outro ouvido, o de ouvir. E eu começo a ouvir, eu começo a ouvir. E aquilo se torna frequente, é um hábito que eu tenho, que eu começo a ampliar, e quando eu percebo, aquilo se torna uma habilidade minha. É uma habilidade, eu tenho uma habilidade de ouvir. Eu ouço as dores. Então, começo a perceber alguém triste, acabrunhado, eu me antecipo. E ao invés de falar, tudo bem? Tudo bem? Oi, como vai? Como você está? Você está precisando de algo? Porque às vezes nós cumprimentamos até de um jeito para que, dependendo da resposta, a gente não tenha problema. Mas eu vou mudar isso. E eu começo a desenvolver esse ouvir, e a pessoa vem falando comigo, e vem contando as dores, e vem falando dos seus problemas, vem falando das suas dificuldades, e eu vou ouvindo aquilo, e eu percebo aquilo já é uma habilidade minha de ouvir, observar as referências que eu tenho na minha vida. Às vezes, eu vou direcionar alguém, só que eu só posso direcionar de acordo com aquilo que eu já... Porque senão serão palavras vazias. Mas ainda que eu não tenha condições de viver o que aquela pessoa viveu, às vezes os 10% primeiros assuntos que eu falo com a pessoa é meu. Mas daí a espiritualidade vendo também o esforço que eu faço para ajudar, vem e me apoia pelos canais da intuição, da inspiração, a complementar e dar o norte. E quando eu vou percebendo, aquilo vai se tornando uma virtude para mim. Eu vou construindo essa virtude. Eu não me recordo o nome de um espírito que está na codificação, o Adão deve lembrar, onde ele não tinha uma boa oratória. Ele não tinha... Como? Cura Darnes. O Cura Darnes. Ele não tinha a melhor fala, o melhor sermão. E ele ficou um pouquinho meio que de lado em relação às principais igrejas e comunidades. E ele procurou uma igreja do interior, mais afastada ali da periferia, e começou a criar essa habilidade de ouvir pessoas. E ele começou a ouvir as pessoas que estavam próximas, ele começou a conhecer cada um que estava ali. E ele atendia uma verdadeira multidão diariamente. E quanto isso não pode ajudar alguém? Chico comenta dos bilhetes que ele recebia, eram colocados no seu bolso, que ele lia depois. Quantas vezes ele não chorava junto com as mães e falava o seguinte, olha, eu não posso falar nada para você, o que eu posso é te abraçar e compartilhar da sua dor. Então isso vai mexendo na nossa intimidade, nos nossos sentimentos.
Emmanuel, no livro O Consolador, fala que um dos melhores itens para que vençamos os ciúmes é o desenvolvimento da piedade. E o que será a piedade se não se colocar-se na posição do outro, na dor do outro? Então eu pergunto para que a gente reflita agora, qual é essa habilidade que eu estou desenvolvendo? O que eu faço constantemente que pode se tornar esse hábito bom, desenvolvendo uma habilidade que venha a se tornar virtude? E a gente pode falar do ouvir, pode falar do assistir alguém. Começo fazendo uma campanha, ajudando esse, ajudando aquele. Às vezes, materialmente, para que eu chegue também ao coração. Parto da beneficência para desenvolver a caridade. E quando eu vou observando, aquilo vai se incorporando de tal modo a mim que eu desenvolvo essa virtude. E enquanto eu estou nesse exercício do bem, eu estou trabalhando inúmeras o quê? A gente falou na semana passada na semana retrasada, sobre pensamento, né? Que sintonia eu estou trabalhando, em que faixas eu estou sintonizando, com quem que eu estou me vinculando. E se eu começo a assistir as pessoas, os bons espíritos também começam a nos assistir. E aí temos exemplos desses grandes e nobres espíritos que conseguiram fazer essa caminhada na existência em que estavam. Por isso que a gente não pode abrir mão dessa reencarnação e começar a apostar no futuro. É nessa. Quando a gente lembra de um Saulo de Tarso, o Renato falou, mas a gente, né, tem consciência dos males em que possui. Sem dúvida, temos a consciência. O Saulo era o quê? Vaidoso, orgulhoso. Mas e o persuasão que ele tinha? O magnetismo pessoal para convencer as massas. E a fidelidade que ele tinha às causas que ele pegava. Só que ele estava mal direcionado com aquilo. Então, todos os dias ele falava no sinédrio, mas para alimentar o seu tormento. Quando ele conhece Jesus, ele sai e começa a utilizar todas essas ferramentas, né? Inclusive a ouvir aqueles que estavam à sua volta, mas primeiro para se transformar. E Jesus, que sabe o potencial que cada um tem, investe fortemente em nós. Maria Magdala, que de acordo com as tradições, embora a vida difícil que levava no sentido moral, ela continuava a ajudar aqueles que estavam em necessidade. Ela era uma mulher muito rica. E ela auxiliava aqueles que passavam necessidades amplas. Então, ela já tinha um ponto ali, que poderia ser desenvolvido. Depois que ela conhece Jesus, o que ela faz? Começa a auxiliar aqueles caídos das ruas. Os filhos que não possuíam mães, as mães que não possuíam filhos, mais detidamente os leprosos. E Amélia Rodrigues traz essa história muito bela, no livro Primícias do Reino. No livro Boa Nova, temos ali Magdala. Ela chega ao Vale dos Imundos para auxiliar. Essa história que me recordou hoje foi a minha irmã Cristiane. Ela chega ao Vale dos Imundos e a gente começou a analisar o seguinte: nossa, olha só, que espírito é esse? Vamos fazer uma analogia? O Vale dos Imundos, tá? Que eram riscados do mapa dos vivos, porque tinham a hanseníase, o mal de Hansen. E o que a gente está vivendo hoje? O coronavírus. Quem de nós tem a astúcia cristã para ir auxiliar lá fora? Mas você quer que a gente se contamine? Não, menos. Vamos, né? Estamos no ano 2020, sabemos das necessidades, das exigências da Organização Mundial da Saúde, tudo que se fala em prol disso. Mas ela foi numa época em que não tinha cura. Se se contaminasse com o mal de Hansen, estava, né, com uma doença incurável,
era condenado à morte. E ela contraiu. Mas para desenvolver aquela semente que ela já tinha recebido de Jesus. Às vezes, hoje, se bobear, a gente tem medo de falar no telefone com outro para não pegar coronavírus, tamanho tormento. Olha que espírito é esse que se transformou ao contato com Jesus. Mas, de repente, não. É o esforço aplicado numa mudança íntima para chegar no alvo. Né? Então, conhecendo a nossa intimidade, sabendo o que eu tenho e o que eu estou desenvolvendo, para onde eu quero chegar, aí a gente tem, de uma forma mais clara, esse caminho a percorrer. Para que um dia tenhamos a construção desses espíritos que já fazem o bem de forma tão natural. Vê uma situação, não julga, se apiada, porque já construiu isso. Perdoa, releva, porque é indulgente. Presta um serviço, não perde a oportunidade de fazer o bem. Não é? O Adão vai dar uma continuidade agora numa das questões mais chaves que eu identifico nos momentos atuais, que é a 895. Vamos lá, então. A parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo, um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representam um progresso, não suportam, em geral, a certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Nos chama a atenção nessa resposta, e tem tudo a ver com as anteriores, né, que vocês comentaram, é essa pedra de toque. O bem, né, toda ação no bem, ela é meritória. Tudo que se faz no bem, ela é meritória. Não se perde nada do bem, porque se a gente faz o bem para alguém, de certa forma virá gratidão. Se não for desse alguém, virá dos espíritos que são familiares desse alguém, ele se compadece, a gente recebe gratidão, então não se perde nada. O problema está com a gente, essa pedra de toque. Por quê? Sem conhecer o tormento que a gente carrega, a gente pode fazer o bem levando o tormento junto. Então, é como se cobrisse o rosto com uma face dourada e vai fazer o bem. E recebe, às vezes, nessa ação, uma desconsideração. Você esperava naquela ação que você fez receber um agradecimento e não teve. Não teve. É como se batesse, então, nessa aparência do bem que a gente carrega, e aí vem o desânimo, não faço mais. Não faço mais. Então, se não conhecer o tormento que a gente tem, a gente pode fazer um monte de coisa, ter um monte de fazeção e não se tratar. E não se tratar. Tanto o Renato como o Rodrigo, vocês, acho que foi o Renato até que citou mais, da raiva, né? Tal, que não é questão de você não sentir, questão de você saber o que você faz quando você está com ela. Quanto tempo
Qual o recurso que eu tenho para me sair dela? Veja só que no Evangelho, segundo o Espiritismo, é tão bonito essa frase, né? Está lá nos Obreiros do Senhor, quando fala assim: para ser um trabalhador do Senhor, de Jesus, calar vossos milindres e vossas discórdias para não atrapalhar a obra. Então, é a gente sentir isso, a pedra de toque. Eu esperava um elogio, não veio, mas eu me manter. Porque mantendo e entendendo o que está se passando, eu estou me curando disso. É um processo, né? É um processo que a gente tem que passar nessa encarnação. Faz parte do nosso planejamento. E isso a gente tem que se conhecer. Tem um livro, se não me falha a memória, no livro Pontos e Contos, não tenho certeza, do Chico. Ele conta a história da Etelvina, que Etelvina, ela queria muito fazer o bem. E em suas preces, ela pedia para o mentor dela, Anacleto, que indicasse para ela um caminho do bem e tal. E quando até que chegou um ponto em que ele levou ela em desdobramento, né? Ela foi em desdobramento ao mundo espiritual, e ele, ouvindo as preces dela e que ela gostaria de fazer o bem, ele encaminha ela para ajudar num lar de idosos, né, num asilo. E ela foi no asilo trabalhar como voluntária. E foi, assim, uma coisa fantástica, de dedicação total. A ponto de atrapalhar o serviço das pessoas que trabalhavam no asilo. Né? De querer cuidar da roupa dos idosos, de fazer... Ultrapassava o limite de dedicação. E o que foi chamada a atenção dela, que ela não precisava chegar naquele ponto, né? Aí ela se recusa e não vai mais. E continua pedindo para o seu mentor. E aí então ele encaminha ela para um orfanato, servir no orfanato. E ela foi no orfanato, mas se dedicou tanto que ela queria pegar as crianças e levar para casa. Ela queria dar banho, e tinha os profissionais que tinham as regras para cumprir, né? Alimentação e tudo mais com as crianças. Ela tinha que ir lá e fazer o trabalho de voluntário dela dentro daquilo que era permitido, mas ela sempre ultrapassava mais, e quando chamava-lhe a atenção, ela desistia. Desistia, até que chegou num ponto e fazia prece e pedia para o mentor. E o mentor falou: agora você vai ser médium. Vamos desenvolver a intuição e você vai ser a médium para orientar, ajudar, né? Ajudar as pessoas, ajudar você mesmo. E ela foi ser médium, trabalhar na casa espírita. E começou a receber as mensagens e passava as mensagens para os dirigentes da casa. E os dirigentes olhavam as mensagens, liam as mensagens, guardavam, arquivavam as mensagens, não comentavam as mensagens, mas ela queria que comentasse as mensagens, via orientação, e ela queria que seguisse aquelas orientações e tal, e desistiu também. Aí procura, teve mais alguns passos que ela deu, que também que falhou. Aí ela procura Anacleto novamente, toda tristonha, dizendo que as pessoas, os trabalhadores da casa, os dirigentes da casa, não reconheceram nela o que ela precisava fazer. Que não recebia as mensagens que os irmãos passavam da espiritualidade e ninguém ligava. E a Anacleto falou assim: mas minha irmã, as mensagens que nós passamos para você, era para você. Né? A mediunidade era primeiramente, era para nós ficarmos mais perto de você e te ajudar, né? E agora, o que eu faço? A Anacleto fala assim: faça o seguinte, minha irmã, procura um profissional da medicina e faça um bom tratamento de pele.
E saiu. E termina a história nesse ponto. E eu fiquei com isso, ó, uns 15 dias. Procurei ver se tinha um complemento da história, mas o que ele quis dizer com isso, hein? Faça um bom tratamento de pele. Cheguei à conclusão, aliás, cheguei à conclusão com a Milena, minha filha que está aí, deve estar aí. Chegamos à conclusão que era a única forma de atender o tormento dela. Porque ela com bom tratamento de pele, né? A pele macia, toda... Ela ia chegar em algum lugar, as pessoas, mas que pele mais linda, o que está passando? E passava a mão na pele dela e recebia elogio, e aquilo então alimentava ela. Né? O interesse pessoal é complicadíssimo na nossa vida. Ou a gente cala os milindres quando receber a pedra de toque que bate, né? E não atrapalha a obra, ou estamos lascados na encarnação. Vamos chegar com uma ficha grande de ações e nada. E nada. Por que você está fazendo? Por que você fez? Qual o interesse seu disso aí por trás? Né? Quer ver um detalhe? Assim, nós falamos bastante de virtude. Eu queria passar uma regra. Quem sou eu para passar uma regra, né? Mas isso aqui é do estudo nosso, uma soma do estudo nosso, do curso do ser espiritual, que a gente faz de quinta-feira e aos domingos, lá no Caminho da Luz, para a gente construir virtude. Foi um estudo que nós fizemos em cima do Bartolomeu. Bom ânimo. O Renato vai lembrar, o Rodrigo vai lembrar. Para mim ficou mais fácil, que vocês foram falando e eu fui rememorando, por isso que eu vou tocar. Mas, por exemplo, o primeiro passo para a gente começar a desenvolver virtude é cumprir o dever moral. E todos nós trouxemos um dever moral para ser cumprido. Na nossa família, no trabalho, é dever moral. Lembrando que moral é a regra do bem proceder. Bem proceder como? Então eu procedo mal? Como é que eu sei disso? Eu faço um crivo com a lei divina, com as leis, com a consciência. Então, a primeira coisa é isso, cumprir o dever moral. Dever moral, olha só o convite nosso agora, com o coronavírus. Cumprir o dever moral na família. Botou todo mundo dentro de uma casa lá, e, né, nossa casa, agora cumpre o dever moral. O dever material, com certeza, é a preocupação maior do pai, da mãe, botar o filho na escola importante, de fazer os deveres de casa e não sei o quê, papapá, né? Mas o dever moral como pai, dever moral como filho, como é que fica nessa história? O primeiro passo é esse, cumprir o dever moral. Depois, o dever moral leva a gente, na sequência, a assumir compromisso. Assumir compromisso com fulano. Assumir compromisso com ciclano. Eu tenho um compromisso de pai com a minha filha, com a minha esposa, de filho com a minha mãe, com os meus irmãos. São compromissos que a gente vai assumindo a partir do dever moral que a gente começa a cumprir. Porque faz parte, veja só, é até triste falar isso, porque dever é obrigação. Então você tem a obrigação de fazer a lei, de cumprir a lei divina com A, com B e com C. É obrigação sua. Não é nem mérito, é obrigação, dever moral. Quando eu gostar, assumir esse compromisso e começar a fazer isso, eu vou, numa constância, vai gerar um hábito. Nós estamos agora sendo convidados a começar a criar um hábito na família. Um hábito moral na família. O primeiro passo é esse. Na sequência desse hábito, quando eu gostar do compromisso que eu tenho, quando eu gostar do compromisso que eu tenho com a dona Irene Elizabeth, com a Camila, com a Milena, com os meus genros, Ivandro e o Sérgio, com a Alice, né, minha neta, com minha mãe, quando eu gostar do compromisso, tá? Adorei esse compromisso, adorei do compromisso de ser irmão, né? De ser irmão. Uma vez eu estava no centro, fizeram uma pergunta para mim, o Rodrigo estava junto, ele vai lembrar, até quando a gente tem que ficar junto de uma pessoa
que ela não sei se essa pergunta, vou ser bem, trazer as palavras corretas, mas é mais ou menos assim. E quando a gente faz e a pessoa não reconhece? Até quando a gente tem que ficar? É um compromisso, você está fazendo. Até quando você fica? Né? A pessoa que fez isso, ela nem voltou mais no centro, porque eu acho que ela ficou com medo foi, assim, da resposta. Porque a resposta minha, mas foi uma resposta assim, que eu sofri muito com ela, porque eu falei assim, até quando a gente amar a pessoa? Quando a gente começar a amar a pessoa, está feito o trabalho, porque agora a gente ama. Né? A gente ama. E nessa época eu tinha um parente que estava doente e eu estava fazendo prece muito para ele sarar. E na sequência que eu dei essa resposta, você vai lembrar, Rodrigo? Me veio a intuição assim, mas você quer que seu parente sara porque você quer ficar livre do compromisso de acompanhar o tratamento dele, ou você quer que ele sara porque você já o ama? E eu fiquei ali parado. Né? E foi uma reflexão muito boa, já faz vários anos isso, para mim ficar pensando em mudar algumas coisas que eu tenho, que eu estava com os meus sentimentos. Então, quando a gente amar o compromisso, esse compromisso passa a ser um valor moral. Agora, a soma dos valores morais se torna uma virtude. A soma dos valores morais se torna virtude. Então, a partir do dever, comece cumprindo o dever que eu vou chegar na virtude lá com a minha família. Então, vou ser um virtuoso na família. Já pensou voltar para o mundo espiritual? Apresentar lá para os espíritos superiores e eles olhar e falar assim, Rodrigo César Miranda é virtuoso na família. Renato Martins é virtuoso como filho, como pai e como esposo. Já tem uma virtude. Isso aqui eu já posso contar com ele para auxiliar outras famílias, porque é assim que faz. A virtude não é nossa. A virtude vai pegar cada virtude e vai ser uma missão com ela, vou usar na volta. Então, é uma coisa para a gente pensar profundamente nisso, né? Qual o dever moral que eu tenho que cumprir nesse momento na minha casa, né? O que eu tenho que suportar? Pedra de toque. Tá? Pedra de toque. Às vezes você vai encher o filtro. Tá? Vai encher o filtro. E alguém que está vendo que você está com a torneira aberta lá para colocar água no filtro, fala, vê lá que você vai fazer, vai derramar água aí, hein? Pronto, já é uma pedra de toque. Está na sua casa, né? Bateu, por que a pessoa tem que falar isso para mim? Será que eu não sei fazer isso? Tá? Não dá para não sentir isso? Você sente. O que faz? Cala. Respira fundo, cala, não responde. Ó, é o tratamento do espírito, cumprindo o dever moral, para manter o lar organizado, harmonizado. É isso aí. Acabou. Vamos encerrar? Acho que temos pergunta, dá pra gente... Uma pergunta? Escolhe uma aí, Rodrigo. Vamos lá, ó. Como a gente lida na profissão com esse interesse pessoal? Eu sempre me pego nesta dúvida. Então, em cima do que foi trabalhado, como lida num campo competitivo, né? Que se a gente pensa em competição, lembra do ambiente de trabalho e vice-versa, né? Então, vamos puxar aqui os passos do Adão. Compreender o dever moral e eu conheço o meu tormento. Vamos partir desse pressuposto, né? Sei qual é o meu tormento, vamos imaginar, da vaidade, quero ser elogiado. Estou num ambiente onde se eu der a dica, por exemplo, para o outro funcionário que está do meu lado, ele pode fazer um trabalho melhor do que o meu, ele vai ser reconhecido e eu não. Passo a informação, retenho, né? Então, olha como que é importante o que a gente está falando aqui, porque a gente
não pode filosofar, tem que pensar na prática. Somos espíritos que já queremos despertar. Estamos nesse processo. Eu já sei do meu tormento, né? No caso aí citado, vamos imaginar, vaidade. Quero receber elogio, ao mesmo tempo estou vendo que o outro precisa de algo que eu tenho condições de passar, né? Então, o que eu tenho que fazer? Olha lá, quantas vibrações eu não queimo ao passar para ele, sentar do lado dele e ajudá-lo naquela dificuldade? Né? Porque isso daí, a gente falou de hábito, quantas e quantas existências eu não venho repetindo uma postura pensando somente em mim. E agora eu estou sendo convidado na prática ao quê? Quebra isso. Quebra isso. Porque senão, muitas vezes, esse convite passa a ser de tal forma um processo onde eu sou obrigado, né, a ver o outro, por exemplo, mandando na minha tarefa, naquilo que eu tenho que fazer como chefe. Mas, olha, eu estou sendo convidado a fazer algo. Se eu não cedo naquela minha dificuldade, ali na frente vem a vida e fala o seguinte, ó, então vamos colocar, já que você não quer fazer dessa forma, vamos fechar essas portas aqui, você vai ser obrigado a ceder essa resistência que você está tendo. Né? Imagine alguém exigente que dá ordens. Eu costumo dar ordens, do meu jeito sempre. Daí eu tenho algum companheiro no trabalho, por exemplo. Agora, consciente disso, como que eu posso mudar esse meu modo de ser? Né? E vamos imaginá-lo, não vou colocá-lo num cargo, alguém que responde para mim, que eu inclusive tenho autoridade sobre ele. Como mudar isso? Ó? Porque a tendência nossa é fazer do nosso jeito. Eu vou sentar, né, e auxiliá-lo no processo, porque senão, ali na frente, há um constrangimento, e eu vou receber ordens, e às vezes de pessoas que sabem menos do que a gente, conforme até o Adão sempre fala. Né? Então, qual que vai ser minha postura sabendo do tormento que eu passo? Por isso que o Renato comentou na primeira parte, como é difícil esse avançar, porque esse traço ainda está muito presente no nosso dia a dia. Quando a gente percebe, perdeu a oportunidade. Né? Perdeu a oportunidade. E isso vem desde o berço. Eu vou aproveitar, teve uma situação que eu fiquei sabendo de uma criança que ela não queria brincar online com outra, tá? E ela chegou e falou o seguinte, que desculpa que eu posso dar? Né? Se a gente alimenta aquele espírito a dar uma desculpa, né, eu estou ensinando a mentir. Espera um pouquinho, por que você não quer jogar com ela? Por que você não quer brincar com ela? Eu não quero por causa disso, disso e disso. O jeito que ela faz, ela fala alguns palavrões, eu não quero. Mas, né, eu percebo que eu posso ajudar em alguma coisa. Então, falou o seguinte, vamos falar a verdade? Que nesse momento você não quer jogar, nesse momento, mas se em algum instante ela puder brincar com você, vocês brincarão, mas respeitando uma outra. Né? Às vezes, se a gente olhar a nossa história também de vida, a gente vai perceber que ao longo da existência a gente vem alimentando esses pontos que nos fazem cair. Né? E agora é hora de dar esse corte. E se a gente está em casa e temos os nossos filhos e há oportunidade de auxiliá-los nisso, a gente não pode perder mais tempo. Complementos? Rodrigo, acho que dá para a gente pegar o embalo aqui, essa pergunta da Silvia. Ó. Posso considerar como interesse pessoal quando sou uma vendedora e trato a minha cliente com outro olhar, sabendo que ela pode efetivar uma compra? Interessante, porque a gente se vê muito diante dessa situação no ambiente profissional, né? De fazer as coisas porque a gente tem uma obrigação de fazer, ou a gente está fazendo isso movido meramente por um desejo de progresso meu, ou de benefício para mim. E aí? Mas pensa bem numa situação de um espírito que ele tem dificuldade de ser gentil. Uhum. Tá? Que é indiferente, né? Ser gentil. Ele vai trabalhar de vendedor por uma necessidade. Ele entrou lá para trabalhar de vendedor. Qual que é a regra para ser vendedor?
ser gentil. Então, é um treinamento a longo prazo de treinar e de construir isso através de uma dedicação. Então, é uma forma. Senão, se ele não tiver isso, ele não vai ganhar o pão dele lá. Ele vai ser... Eu fui fazer um teste uma vez, quando eu tinha 18 para 19 anos, para ser vendedor. Né? Eu lembro que entrou na sala assim, tinha um gerente e um encarregado. É vendedor de café. Café solúvel lá. E eu entrei e não cumprimentei ninguém, então eu sentei. Né? Balancei a cabeça assim e tal, sentei. Aí, é lógico que eu reprovei. O cara falou para mim assim, gente, espera aí, você é vendedor, você tem que chegar aqui, né, vir, dar a mão, né, perguntar se está tudo bem, como é que está e tal, e vender. Se o peixe chegou e sentou, assim que você vai fazer. Né? Então, o vendedor ele tem que sair. Por que eu não saí disso? Porque o cara totalmente voltado para mim mesmo, não estava, o vendedor para mim, né, naquele momento não ia dar certo. Tá? Por que eu fui trabalhar no ramo da informática? E trabalhar lá com 2 celulares, todo mundo ligando de dia e de noite, você tem que levantar e assumir. Por quê? Tem que correr atrás. Porque eu necessitava de um trabalho que trouxesse muita responsabilidade para um espírito com dificuldade de assumir compromissos, de querer viver no prazer. Um trabalho desse é excelente. Né? Excelente. Tem que correr atrás. Então, o trabalho tem muito a ver, não vejo isso assim de ser simpático, o vendedor, com o interesse dele, ele vai ter que ganhar o pão dele, normal, tá? Normal. Porque Deus, no processo nosso de evolução, de caminho nosso, a hora que ele quer, ele muda a pedrinha e a gente vai fazer outra coisa, como estamos fazendo agora. Tá? Quantas coisas, gente, tô pensando assim, quantas coisas será diferente agora quando eu voltar para o trabalho? De eu poder voltar lá e sentar lá e conversar, pessoal. Porque eu perdi tantas oportunidades de ajudar alguém. Você tem noção que ajudar alguém é ajudar um espírito? Que pode ajudar esse espírito, ele vai ser grato o resto da vida, o resto da encarnações. Pensa bem. E você retém uma coisa que não é seu, porque você retém pela sua inteligência. Eu sou bom, eu vou segurar isso aqui para mim, não vou passar porque esse aqui é meu. Meu, sai ali, bateu a cabeça, quebrou a cabeça, vai ficar lá 6 meses treinando falar. Perdeu. Né? Então é uma coisa para a gente pensar mesmo nisso aí, com muito carinho. Adão, nessa questão aí, o que eu penso também é que se utilizasse de hipocrisia, mentira, falsidade, daí sim você estaria indo por um outro caminho. Sim. Então eu vou, a minha cliente, eu vou começar a falar de virtudes que ela supostamente tem, com o objetivo de adulá-la para conquistá-la. Daí eu vou entrar numa seara que não é positiva, né? É da falsidade, do elogio falso. Mas nesse sentido que você está colocando, concordo também. Sim. Legal. Teve uma questão aqui da Doralice no meio, só para colocar, ela fala meu querer ou meu dever. Acho que o Adão passou mais ou menos por essa, Doralice, quando ele falou aí do desenvolvimento, a gente começar como dever e daí pro querer aos poucos, mas se tiver ainda alguma dúvida, traz para nós. Como é que é? Meu querer ou meu dever? Meu querer ou meu dever? O dever. O querer já ligado ao desejo. O querer está ligado ao desejo, e o desejo é muito perigoso, porque o desejo ele traz um gosto para a gente, eu desejo, eu atraio, mas se eu não passar pelo crivo da consciência, eu posso atrair coisas terríveis, se eu não usar a inteligência. Eu desejo algo, eu uso a inteligência para isso, mas não passo pelo crivo da consciência, pelo dever moral, eu posso fazer coisas absurdas com essa aí. E eu quero, porque o querer é gosto, é gostoso. Então, entre o querer e o dever, se essa é a pergunta, querer ou dever? Eu posso querer, mas eu crio o meu dever moral. É moral? Quantos casamentos não se acabam por causa do querer e passa por cima do dever moral? Uniões. E assim por demais. Eu tenho que pensar muito no desejo que eu tenho. Tá? Muito por desejo. Isso aí tem que acionar a vontade, é papo mais para frente, mas entre querer e dever, passa pelo crivo. Dever moral. Muito bom. Crivo da consciência. Muito bom. E uma última, estamos aí com 1h05 já, coisa boa.
Uma última aqui que eu acho que vale a pena, ó, a Milena colocou. Eu sinto que desenvolver a virtude no lar exige muita vigilância, porque é um ambiente muito natural para nós e é muito instintivo cobrar mais do outro do que fazer para ele. E é uma coisa que a gente conversou, inclusive, em outras ocasiões, de que o lar para nós é um desafio maior porque a gente se coloca aqui tal como somos, né? Como O diz aqui no caráter, texto do né? Você Evangelho. mostra o caráter. O lar, você mostra o caráter da gente. Esse é o problema. E aí a gente vê a importância desse momento para nós, né? Porque nós estamos sendo a Exatamente. reforma do caráter mesmo, do Do que nós caráter nosso. estamos na essência. Exatamente. Né? Gente, nós estamos junto de espíritos, agora, colado por injunções, nesse período, que a gente tem que aproveitar, meu. Aproveitar mesmo. Sabe? Não perder essa oportunidade, porque talvez não vamos ter desse jeito, né? Não teremos mais, e eu espero que passe logo. Não pelo fato de estar junto dos espíritos, é porque é difícil o negócio, né? Não é fácil, mas é importantíssimo a gente refletir nesse ponto aí. E o lar, você vê, eu estava conversando com a Beth agora há pouco, minha esposa, e a Camila, a gente estava até fazendo evangelho, e a Beth fez uma reflexão que é muito interessante. Veja só, qual que é a nossa casa? Nós temos a casa espírita, que a gente frequenta, e temos a nossa casa, nosso lar. Aonde foi que o coronavírus colocou nós? Dentro da casa, do lar. Por que o lar e não a casa espírita? Porque todo mundo lá no centro fazendo prece. Por que aqui? Porque o lar, ele tem uma sequência, a casa vai ficar. Material vai ficar. O lar, não, o lar é a construção de sentimento, que tem uma sequência para o mundo espiritual. Então, a transformação de sentimento nesse momento agora da nossa existência é crucial. É crucial. Junto com esses espíritos. Outro dia numa dessas conversas aqui, a gente lembrou de um fato interessante, né? Quanto tempo a gente perdeu muitas vezes, né? Discutindo dentro da casa espírita, nós até como médiums, muitas vezes discutindo, porque o trabalho não está do jeito que eu gosto, ou não me colocaram no trabalho que eu queria, ou, poxa, eu queria participar de tal tarefa e não dessa. Nesse momento, não tem tarefa nenhuma, tarefa nada a ver, cara. Tem nada a ver, meu. Nada a ver. Vai, começa tudo, passa o borracha. Gente, ó, da minha parte, para me encerrar, nós estamos dando o pontapé inicial para entrar na era da regeneração. Quem assumir o compromisso de obedecer e conhecer a si mesmo e obedecer à lei divina, tá? E seguir, vai para o mundo da terra evoluída, onde vai habitar mansos e pacíficos, porque somente os mansos, os brandos, os mansos e pacíficos herdarão a terra. E nós estamos iniciando esse processo. O Cristo foi tão bom que convidou 7 bilhões e 800 milhões de pessoas para fazer esse processo, para não dizer assim, ó, você eu não chamei. Né? Você, todo mundo foi convidado. Agora cabe a nós ver qual que é o nosso, onde está o nosso, cumprir o nosso dever, agora no lar, e começar. Mas eu moro sozinho. Você mora sozinho, você vai ligar para irmão, vai ligar para pai, vai ligar para sobrinho, para amigo, vai pedir, vai falar para os irmãos, para alguém que ama, que tem vontade de estar junto e não está agora. Você vai desenvolver sentimento, é para isso. É para a gente começar o pontapé inicial. Aquele que entrar nessa reta de revolta, de achar que muda alguma coisa, perdeu. Perdeu. Vai ser levado no turbilhão. Pode escrever coisas lindas e maravilhosas e justas perante o mundo. Coloca no Face lá aquele artigo. Aliás, uma coisa interessante. Vocês estão vendo por aí, não sei, eu vejo pouco Facebook, mas vocês estão vendo por aí os perfis ter mudado das famílias? Foto de perfil?
Volta e meia, quando entrar, fulano mudou o perfil. Aí tá a foto da pessoa no shopping, no carro, né, fazendo, a família, todo mundo junto no parque. Cadê a foto de perfil? Cadê a foto de perfil? Porque o perfil agora está em casa? O perfil agora é real? E aquelas fotos todas não eram reais? Era ilusão? Eu botava lá para ver os curtidas. 1, 2, 3. Opa, ó! Ô, você não curtiu, hein? Fulano não curtiu minha foto. Mas não era real. A real é agora. Você em casa, lavando louça, correndo atrás de filho, entendeu? Lavando banheiro, fazendo pão. Bota a foto de perfil. Quando acorda de manhã, tá? Acorda de manhã, não faz maquiagem. Põe lá no perfil. Esse é o perfil verdadeiro da família que eu tenho que criar. E agora é hora de nós mudar o perfil nosso, não para o mundo, para o Cristo. Mostrar o nosso perfil para ele. E que Jesus nos abençoe. E o Rodrigo, para mim, escolhe fazer a prece. Faz a prece. Vamos lá. Elevemos juntos o pensamento a Jesus e peçamos a Ele que ampare todo o nosso lar, que possa envolver cada um de nós, toda a nossa família, que nesse momento recebamos do alto as vibrações necessárias para a nossa saúde física e espiritual, e que tenhamos, acima de tudo, coragem, ânimo e forças para avançarmos diante da nossa intimidade, que reconhecemos ainda não ser a ideal, mas que sabemos também que com o apoio do alto conseguiremos direcioná-la para o Cristo. Que o ambiente doméstico esteja em paz, que tenhamos forças para o perdão quando nos sentirmos magoados ou feridos com o nosso próximo mais próximo, e que através dessa vibração que fazemos também, todos aqueles que estão na linha de frente nesse momento, nos hospitais, os médicos, enfermeiros, guardas, atendentes, pessoal da limpeza, nos supermercados, aqueles que trabalham, os trabalhadores impossibilitados agora também de seus afazeres, que todos sejamos envolvidos pelas vibrações do alto, mantendo-nos com muita fé nesses momentos que passamos, para que superemos com entendimento, com paciência e próximos de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. A sexta-feira, nós estamos juntos novamente, às 20 unidades de estudo. Ok, pessoal? Mas vamos ter live Se quase tiverem todos os dias dúvidas, dessa podem semana. também mandar. Oi? Isso. Vamos ter live quase todos os dias dessa Em semana. relação ao Livro dos Espíritos, na próxima sexta. Domingo, sábado também tem, né? Amanhã Sábado tem. à tarde. Amanhã faremos do livro Palavras de Vida Eterna. O capítulo 1 do livro Palavras de Vida Eterna. Beleza. Na sexta-feira teremos o nosso encontro aqui. E no sábado? Até a próxima, tarde, então. sábado à tarde a gente vai ter um estudo muito interessante, pessoal. Como lidar com os nossos filhos nesse momento em que estamos em casa. Vamos estar juntos, eu, Milena, Beth, aqui no sábado às 14h30, falando sobre como o Evangelho nos ajuda aí a passar por esse momento junto com os nossos filhos. Ok? Ótimo. Ô, Lúcio, abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite e até a próxima.